O povo só conseguiu perceber que o país é nosso depois que alguém lhe despertou. Não é a primeira vez que nós temos eleições não transparentes, não justas, não livres. Não é a primeira vez. Nossas eleições, não sei se tivemos alguma livre, justa e transparente. Não me lembro. Ok? Agora, deixar uma peça-chave neste cenário, bem disse, no início dos diálogos, o ex-presidente da República, o Filipe Jacinto Nunes, disse, no primeiro encontro na presidência da República, vamos reunir em prol da paz, ok? Porém, o presidente da RENAM disse que não havia condições para se encontrar. Não haviam condições para se encontrar porque uma peça-chave não estava na mesa. Mas agora já estamos a falar na esteira, ele está a fazer resumo daquilo que são os consensos que teve com a peça-chave. Claro, que naquele acordo que foi colocado, algumas linhas da peça-chave estavam lá. E por via disso, achou coerente que começasse a migrar. E ele ainda diz bem, no seu discurso, que não é o fim, é um passo. Temos apenas um princípio. Aquilo é o início, é a gênese. Está a esclarecer o fato do tal acordo que era... Para que também não haja descontentamento de outras forças vivas. Né? É preciso perceber que é um processo. E o processo leva tempo. Dependendo das suas características e tudo mais, o processo vai levar um tempo. Então, nós estamos satisfeitos porque este processo já tem um fim. Já tem um início. Agora, vamos ver como é que será o fim. Vamos ver como é que será as fases do processo. Isso é que é o mais importante. Embora sentimos ontem o beliscar, ontem ou anteontem, o beliscar deste processo. O beliscar na perspectiva que perdemos um irmão. Porque este é um dos preceitos do encontro. Que não deve haver morte por conta das manifestações. Aliás, a violência é a principal... violência, não, mas também não devemos pautar pela violência, porque depois a polícia não pode atuar. É preciso termos aqui, é preciso ter equilíbrio. É preciso desenvolver a ordem. É preciso desenvolver a ordem, não podemos criar anarquia, não podemos criar certos monopólios. A anarquia já está aí, é preciso voltarmos... Vamos precisar de ordem, alright? Alguns dizem sim, alguns amigos dizem, não, vocês eram contra a presença da polícia. Nós não éramos contra a presença da polícia, éramos contra a polícia corrupta. E violenta. Nós éramos contra a presença de polícia que ia à rua para fazer stick de 5 mil. Não era isso que nós queríamos. Por essa razão, apoiávamos a decisão desses polícias fora da rua. Agora, o que nós queremos, nessa fase de reconciliação, queremos ordem e queremos polícias que vão para fazer o trabalho de fiscalização e da aplicação da regra de trânsito. Daí que, para mim, é uma autêntica hipocrisia. Porque as eleições decorreram. No ambiente em que decorreram, todos nós sabemos quem é o vencedor dessas eleições, o que aconteceu. Acompanhamos passo a passo o procedimento da CNE, a partir das mesas de votação e, sobretudo, nas CDEs, não é? E subir para as CPEs até as mãos do bispo Carlos Matinho. O que ele falou sobre os contenciosos que foram abertos, a negligência, não é? E a desvalorização das queixas que aconteceram no processo. E depois também aquilo que foi o procedimento da própria presidente do Conselho Constitucional. Para dizer o quê? Se tivesse ganho as eleições justamente, este discurso era plausível. Este discurso seria excelente. Porque seria alguém que seria digno, que teria legitimidade de falar aquilo que ele disse, não é? Com todo o mérito. Agora, eu vou aceitar ser vencedor de um processo onde eu perdi. E depois vou dizer isto, é hipocrisia. Certo. Porque devia ter sido humilde, não é? Logo quando saíram os resultados, quando houve apuramento, quando se detectou as fraudes, quando verificou que os resultados estavam a ser falseados,
devia ter sido humilde e aceitar que quem toma decisão para eleger é o povo. A partir do momento em que também compactuou com a retirada da soberania ao povo, com a autoridade do povo neste processo, então ele também passou a ser falso. Mondlane. Agora, deixa-me dizer só Sim, isso. sim. Eu penso que o presidente da República sai infeliz porque, mesmo assim, nós estamos a verificar que ele não tem autoridade total, não é? Do coisa no comando deste navio. Não tem autoridade. Ele não é o comandante efetivo deste navio. Há outros comandantes É estagiário. estagiários ou paralelos. Está em período probatório. Ele é estagiário. E por quê? Repare que neste momento nós continuamos a ter polícias a fazerem sequestros nas noites à casa dos membros da CAD e daqueles apoiantes do Venâncio. E essas pessoas para onde vão? A gente não sabe. No domingo, logo depois do presidente ter dado ordens, não é? De que tínhamos que parar com todas essas guerras que nós teremos dentro do país. Um colega nosso, que é delegado de Boane, foi sequestrado na noite ou na madrugada de segunda-feira. E foi julgado num tribunal daqui da cidade e foi conduzido para a BO. Será que os juízes não viram qual foi o pronunciamento do chefe do Estado? Será que os procuradores não ouviram? E por que não respeitam as decisões do chefe do Estado? E é por isso que estamos a dizer que aqui o presidente Chapo, na minha opinião, ele é um delfim. Está posto ali para poder encobrir, não é, as malícias que foram cometidas pelos seus antecessores. E essas pessoas não querem que haja exatamente esta conformidade do discurso e com a prática que deve acontecer dentro do país. Obrigado. Né? Quando diz que os discursos são diferentes, e naquela altura, na tomada de posse, era discurso de inclusão governativa, é verdade. Se notamos, estamos recordados, puxamos as memórias, o presidente da República nomeou os ministros em 2 ou 3 levas. Nomeou a primeira vez, depois fez uma pausa. E eu até pensava que naquela altura estava a negociar com a oposição para poder integrar algumas pessoas da sociedade civil, algumas pessoas da oposição, que era para fazer um governo de unidade nacional, o que havia de permitir que todo este barulho praticamente acabasse. Mas eu acredito que alguém disse nem pensar em fazer uma coisa dessas. Daí que eu sempre afirmo que o presidente mostra ser um delfim. Por quê? Porque aquelas pessoas que têm medo do seu próprio passado, que não querem pensar em vida ter alguém da oposição como ministro da Justiça ou ministro do Interior e poderem ser chamados um dia a sentar no banco dos réus, não permitiram que acontecesse que o Daniel Chapo fosse buscar pessoas da oposição ou da sociedade civil para lugares chaves, que nem ministérios ou, sei lá, secretários Do Estado, por ali fora, procuradores, etc, etc. Porque sabem de que eles têm um passado negro. E esse passado apoquenta-lhes, dá-lhes muito medo. E é exatamente isso que o presidente Chapo está neste momento a defender. Agora, este discurso de coisa de Niassa e discurso de coisa de Nampula, ele fala por si. Traz a consciência fora, aquilo que ele pensa. Ele traz a sua visão pessoal, subjetiva. E é por isso que ele fala com naturalidade. E sente-se que ele está a dizer algo que ele está a sentir. Agora, o problema onde é que está? Ele apresenta um discurso muito bonito, tranquilizador, mas no fundo, por detrás, estão ali, não é? As forças policiais a fazerem desmandos. E é por isso que estamos a dizer que então não é consentâneo. Diz uma coisa e aquilo que está acontecendo no terreno é outra. Não pode ser. Se o presidente da República tem autoridade, então tem que dar fim a esses sequestros noturnos. A hora para poder notificar as pessoas é das 8 até as 18. Os tribunais, a polícia, sabe como chamar os cidadãos
para se apresentar onde quer que seja para serem ouvidos. E não há nenhum cidadão que há de recusar apresentar-se quando for notificado. Eu da outra vez vim aqui a queixar-me. Já ouvia que estava para ser raptado, não sei o que, para ser sequestrado, porque estava alinhado com o grupo de pessoas do golpe do Estado. Eu até perguntei, mas que disparate? Que disparate? E eu dei o meu endereço, que eu vivo no bairro do Aeroporto A, quarteirão 17, casa número 48. Se quiserem me notificar, vão lá me notificar. Eu diria-me apresentar. Vamos perceber o seguinte, os Namparamas, mesmo desde a altura da guerra dos 16 anos, estiveram sempre do lado do governo. Estiveram sempre a apoiar o governo para a pacificação do país. Não ao lado do governo, da justiça. Ao lado da justiça, vamos lá assim dizer. Ok, obrigado pela correção. Estiveram sempre ao lado daquilo que era o importante para o povo. Mesmo no início da instabilidade militar em Cabo Delgado, do terrorismo, melhor dizer, em Cabo Delgado, eles também apoiaram o governo. A dado momento, soou-me que foram manipulados. Ok? Soou-me que foram manipulados. Mas é preciso ter em mente que eles foram manipulados para lutar contra os que oprimiam o povo, que era um certo grupo de polícias. Eles atacaram uma das aldeias que atacaram no norte da província de Nampula. Eles atacaram instituições do Estado e não atacaram o povo. Só que o povo nunca se sente seguro naquele ambiente. Saíram em debandada, claro, ok? Mas o que eles vinham fazendo? Mesmo depois de ir atacar aquele ponto, foram atacar o distrito de Herate, não é? Eles não foram atrás do povo, foram atrás do polícia, que era o chefe das operações, foram atrás do seu adjunto, e eles não foram atrás do povo. Então é preciso perceber. E, por conta das formas que eles operam, eles estão sendo intitulados indivíduos que não são para dialogar. Ok? Com eles vão combater, por conta da forma que eles atuam, que se confunde com o terrorismo. Exatamente. Então, esta forma que eles usam faz com que o presidente Chapo não quer incluir a eles nesse diálogo. Mas também pode estar a falhar. É preciso considerar mecanismos de dialogar com aquele grupo. Talvez até de reconhecer que é um interlocutor válido. Porque na Parama não são fantasmas, são pessoas que são das comunidades. E talvez muito próximas das comunidades. Exato. Era só uma provocação. Mondani, qual é o comentário que faz? Já estamos mesmo em cima da hora. É verdade. Apesar de que são forças que são preparadas tradicionalmente, mas são consideradas forças paramilitares. Exatamente. Tanto que os órgãos de governação outorgaram esse poder de poderem atuar ao lado das forças armadas. Exatamente. Por quê? Porque mesmo na Renamo havia muita gente com esses poderes tradicionais, que uma bala não podia, chamar de antibala. Mesmo dentro da Frelimo havia alguns que eram chamados de antibalas. Eu recordo-me que esse indivíduo que foi executado em Nampula, diziam que era também um antibala, até quis ir enfrentar e tiveram que levar um curandeiro lá dos Namparamas para poder desativar as capacidades que ele tinha. E só assim que foi possível ser apanhado e até acabaram, sei lá, cortando-lhe a cabeça, uma coisa assim parecida. Ok, coisa muito feia. Mas a verdade é uma. É preciso que se dialogue com este grupo. E Venâncio Mondlane também tem uma palavra para esses senhores. Deve falar para os Naparamas, sim, porque eles vieram em defesa da justiça, porque a polícia estava a executar, ou está a executar ainda, muita gente, e é por isso que os Naparamas entraram em ação. Agora, o que eu peço é que o Presidente da República tem que escutar as nossas súplicas, o nosso clamor. Há muita gente que está a morrer depois dele ter dado ordens de que a violência deve parar de ambos lados. Houve um acordo, não é, entre Venâncio Mondlane e o Presidente da República, a 100%. Então tem que se materializar. Não podemos ouvir que as pessoas continuam a ser raptadas. A polícia não tem que andar mascarada à noite, de casa em casa, a perseguir indivíduos por razões políticas. Há muitos criminosos por ali que a polícia tem que atender. Não vale a pena andar a perseguir políticos. E por isso nós estamos a pedir, o chefe do Estado tem que fazer sentir e cumprir à letra aquilo que foi o acordo celebrado e aquilo que ele disse, tanto em Niassa, assim como
em Nampula, ainda hoje.